Bem-vindos ao canal DevMedia aqui no YouTube. Esse é o curso de Introdução ao Node.js com Bootstrap jQuery. Essa é uma aula demonstrativa, o link se encontra na descrição. Para continuar recebendo conteúdo em primeira mão, se inscreve aqui no canal. Antes de começar a aula, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Boa aula! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Node.js com Bootstrap e jQuery. Meu nome é Diogo Souza e nesse curso eu vou apresentar para vocês, tá? A gente vai trabalhar um pouco com o universo do Node.js com Bootstrap e jQuery. Eu já trabalho com desenvolvimento front-end há mais de 6 anos, com Java, desenvolvimento mobile também. Além de ter trabalhado também em algumas das revistas aqui da DevMedia, né? Com edição, comentários, consultoria, enfim. Então aqui eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a integração dessas tecnologias, né, como a gente pode fazer a comunicação entre cada uma delas para os desenvolvedores que já estão acostumados a lidar com o desenvolvimento individual em cada uma, mas querem entender como fazer isso separadamente, tá? Principalmente tendo em vista, né, a dificuldade que muitos desenvolvedores encontram em fazer essa integração. A gente faz cursos de vários tipos de tecnologia, curso de Node, curso de Bootstrap, curso de jQuery, mas não entende no final como juntar todos em um lugar só. E essa dificuldade, né, ela se assimila mais ainda quando esses mesmos profissionais eles não estão inseridos dentro de um mercado de trabalho, né, dentro de um ambiente corporativo que possa fornecer os insumos, né, através de uma equipe, de um projeto, etc., que eles precisam para poder entender como essas tecnologias se comunicam. Além disso, esse curso também nasceu como solicitação de alguns alunos, né, no fórum da DevMedia, que já haviam solicitado um conteúdo desse tipo, ensinando justamente a fazer esse tipo de integração, essa comunicação que a gente falou aqui. Então, através dessa iniciativa deles, né, a gente vai tentar trazer aqui um conteúdo bem bacana, vamos tentar montar aqui um cronograma bem bacana de coisas que a gente pode fazer para integrar esses carinhas e para vocês entenderem como eles funcionam juntos. Então, o primeiro passo da gente vai ser, né, entender alguns pré-requisitos que a gente precisa para o curso, tá? Desde já é importante que vocês saibam que os requisitos se baseiam em HTML5, CS3, CSS3 e JavaScript. Essas são as tecnologias básicas, ok? Então, para poder dar continuidade, né, para poder fazer o treinamento, é importante que vocês tenham esses pré-requisitos assimilados, tá, pessoal? Nós não vamos focar aqui na implementação, no detalhamento das linguagens a fundo, beleza? Inclusive, a gente vai falar sobre Node.js, por isso que vocês precisam já ter o JavaScript, tá? O fato do Node.js não ter treinamentos no portal também foi um motivador para a gente fazer esse curso, tá? A gente vai mexer um pouco com jQuery também, mas aí já precisa que vocês tenham esses conhecimentos assimilados, certo? Então, se você não tem nenhum conhecimento, né, nessas tecnologias, se você ainda é iniciante, eu aconselho que você dê uma parada aqui no treinamento, vá até o portal, faça alguns treinamentos de JavaScript, HTML e CSS, que a gente tem alguns bem bacanas, e aí depois você retorna para dar continuidade, certo? Isso aí é a abordagem mais interessante a se adotar. A gente vai fazer um overview sobre o ambiente, sobre as tecnologias, então se você já tem conhecimentos prévios em Bootstrap, jQuery ou no Node.js, eu peço um pouco de paciência, tá? Uma vez que o treinamento está focado para esse público iniciante, né? A gente vai embasar por baixo o nosso público aqui do curso, beleza? Então a gente vai mostrar aqui como configurar o ambiente, né? Vamos fazer um overview acerca das ferramentas que a gente vai utilizar, a IDE, a criação do projeto, as estruturas que são geradas junto com esse projeto, beleza? Mas basicamente a gente vai trabalhar focado no universo Windows. Se você é um usuário Linux ou Mac OS, por exemplo, você vai conseguir fazer o treinamento normalmente. Provavelmente você vai ter apenas algumas dificuldades em relação a certas configurações que a gente fizer especificamente para o Windows, né? Como, por exemplo, configurações de IDE, etc. Mas se você tiver qualquer editor de texto que você utilizar, pessoal, já vai ser o suficiente para trabalhar aqui nas nossas aulas. O Sublime ou o Notepad++ já é o suficiente para o que a gente vai desenvolver aqui, certo? Então, se você já tiver uma certa familiaridade com elas, pode ficar à vontade para utilizá-las no seu próprio ambiente, beleza? Se você tiver alguma dúvida em relação à configuração ou qualquer outra coisa relacionada ao sistema operacional ou as tecnologias que a gente estiver utilizando, é só colocar aí nos comentários que eu vou estar auxiliando vocês ao longo das aulas, beleza? Em relação ao estilo do curso, tá? A gente vai
sempre dividi-lo da seguinte maneira. Eu vou apresentar para vocês a teoria de uma determinada coisa na tecnologia e depois a gente parte para a implementação prática da mesma para vocês assimilarem como funciona. Nós não vamos fazer aqui o desenvolvimento de um projeto complexo, com todas aquelas coisas alinhadas, porque isso é um curso introdutório, beleza? Mas eu já estou negociando com a DevMedia para a gente fazer uma parte 2, beleza? Com essa construção dessa aplicação mais robusta, né? Digamos assim, beleza? E aí sim, nesse curso, né, a gente vai conseguir fazer uma abordagem bem mais prática, né, digamos assim, vamos conseguir analisar como funciona a aplicação real de fato, comunicando cada uma dessas tecnologias na vida real, beleza? Vocês vão conseguir ter um aprofundamento maior em relação a cada um dos tópicos que a gente vai ver nesse conteúdo inicial, nesse curso inicial. Então, traçando aqui um paralelo rápido, né, entre as tecnologias que a gente vai fazer uso aqui durante o treinamento, talvez vocês perguntem, por que a gente vai fazer uso do Node.js? Por que utilizar o Node.js e não uma outra tecnologia de servidor como Java, Python, Ruby, PHP ou qualquer outra que execute um servidor e traga recursos de segurança que a gente já está acostumado a lidar? O Node, além de robusto, tá, pessoal, de ser uma tecnologia amplamente aceita pela comunidade e ter as suas inúmeras vantagens de performance, ele é totalmente baseado em JavaScript. Então, para que a gente consiga começar a desenvolver as coisas no nosso projeto, nós precisamos de zero conhecimento em linguagens de servidor. A gente precisa, na verdade, não precisa de nenhum conhecimento a nível de servidor, apenas como funciona o HTTP, os protocolos de request response, né, e todo o aparato de coisas que um servidor nos propõe que o Node vai encapsular, certo? Então essa é uma das grandes vantagens, né, de se utilizar o Node.js aqui nesse tipo de aplicação. A gente precisa essencialmente de JavaScript. O próprio jQuery, né, que a gente vai utilizar no front-end para fazer a manipulação do HTML, dos objetos do DOM, do nosso documento, o HTML, é baseado em JavaScript, né? Então você vai ter essencialmente que trabalhar com esse tipo de linguagem. Aqui no portal também tem um treinamento de jQuery, tá, pessoal? jQuery básico, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a linguagem, que eles quiserem se aprofundar um pouco a mais nela antes de dar procedimento, é interessante que vocês entrem lá no meu DevSpace, no meu perfil, e acessem esse curso para poder se atualizar melhor, beleza? Já em relação ao Bootstrap, né, a gente selecionou esse framework. Os próprios usuários lá do fórum, né, solicitaram a sua utilização no curso em vista da grande popularidade que esse framework tem em relação à construção de componentes para as interfaces gráficas, né, que a gente exibe nas telas das nossas aplicações web. Então, além dele ser flexível, muito fácil de utilizar, né, totalmente reutilizável, baseado em componentes, você decide que tipo de coisas você quer utilizar. Tem vários efeitos, vários menus, uma gama, né, de componentes bem extensiva que você pode usar para todos os tipos de finalidades na sua aplicação web e que conseguem se comunicar muito facilmente com a sua tecnologia, de cliente, né, de exibição das views no seu modelo, seja JSP, seja PHP, seja ASP, por aí vai. Beleza? Além dele ser completamente responsivo, né? Desculpa, ou seja, se adaptar às diferentes telas onde ele for executar, os seus componentes já vão estar preparados para isso também, beleza? O Bootstrap ele tem alguns concorrentes de peso no mercado, né? Como por exemplo o AngularJS, ele tem o dele, né? Ele tem um material design dele, e o do Google, né, que é o Google Material Design Lite, que é bem bacana também, traz uma série de componentes novos aí para implementar Material Design na web, beleza? Vocês podem dar uma olhada neles depois para se inteirar um pouco melhor. E o jQuery, né, por sua vez, foi selecionado em vista de todo o poder, né, que essa linguagem fornece para a gente. Essa biblioteca JavaScript encapsula todo o JavaScript e nos fornece acesso rápido e fácil ao HTML, aos seus objetos e aos seus componentes, né? Então a gente vai utilizar ele aí para fornecer essa facilidade para que a gente possa manipular as nossas páginas de forma simples e rápida, beleza? Então, em relação às ferramentas necessárias, né, que a gente vai utilizar aqui na nossa aplicação, no desenvolvimento dos nossos testes, a gente vai precisar, a maioria delas eu vou ensinar vocês a instalar na próxima aula, né? A gente vai fazer o passo a passo para fazer a instalação e tal. Mas, essencialmente, a gente vai precisar do JDK, tá? No mínimo o JDK 7 ou qualquer um outro superior na sua máquina. Toma cuidado para não ter muitas versões instaladas
de forma diferente, beleza? O Node.js e o NPM, que é o seu gerenciador de pacotes, eu vou mostrar para vocês também como fazer a instalação dele, como fazer o uso do NPM, que é bem poderoso mesmo para gerenciar os nossos pacotes. A ideia é a gente vai usar o Eclipse, tá? Eu vou apresentar para vocês algumas outras opções, vocês podem estar optando, né, no seu desenvolvimento. Ao menos 2 browsers, tá, pessoal, interessante para fazer os nossos testes, e uma SQL que a gente vai usar para integrar com o Node.js na parte de testes de aplicação, certo? Vamos abrir alguns dos links aqui que eu selecionei para vocês. Esse primeiro aqui é a página de solicitação, né, dos próprios usuários aqui do fórum que pediram esse curso, fizeram toda a solicitação oficial aí para a gente. Desde já eu queria dizer que a gente fez a seleção, vocês pediram a solução com o Java Web, mas na segunda parte a gente vai usar Java Web. Nessa primeira vamos usar Node para vocês verem um paralelo entre as duas, beleza? Em relação ao Node, né, a gente já traz aqui a página de download, a gente vai ensinar só na próxima aula como fazer o processo, mas você já pode fazer o download desde já para começar a fazer as suas implementações, fazer os seus testes iniciais. Ele traz aqui ele já seleciona o meu sistema operacional, beleza? Ele já identifica em que sistema operacional eu estou. E quando você for fazer o download, tem que atentar também para a versão, se é 32 ou 64 bits, beleza? Para não ter nenhum problema em relação a incompatibilidade, né, de recursos que ele vai fazer download para cada sistema operacional. Vamos clicar logo aqui no MSI para fazer download. Selecionem sempre o MSI em vez do exe, porque o MSI ele já faz a instalação completa desse carinha, beleza? Show de bola. Então, na parte do jQuery, né, a gente vai acessar aqui o framework do jQuery, você já consegue ver, desculpa, o jQuery não, do Bootstrap, você já consegue ver aqui uma seleção de componentes bem bacanas sobre o framework. Ele é totalmente responsivo para criar os nossos componentes, as nossas views, né? Aqui no início você já vê que ele traz uma noticiazinha sobre o lançamento do Bootstrap 4, que está bem próximo. A gente vai trabalhar com a versão anterior, que é a 3, mas ele já traz aí desde já o lançamento dessa nova versão, com muitas novidades, com alguns recursos bem bacanas para a gente poder trabalhar, beleza? Na paleta de componentes a gente tem funções de CSS, temos vários componentes que a gente pode utilizar, algumas funções de JavaScript para colocar, por exemplo, animações dentro dos nossos códigos, né? Essas animações a gente vai utilizar também bastante para poder fazer tabs, criar alguns outros componentes dele que dependem desse tipo de estrutura, beleza? E na parte aqui dos componentes a gente encontra, por exemplo, os glyphicons, né, que são a biblioteca de ícones que ele disponibiliza para a gente utilizar nos nossos projetos. Essa biblioteca é bem bacana, bem rica em componentes. A gente pode ver aqui mais abaixo que ele traz uma série de componentes. A gente precisa entender também como funcionam as suas classes, suas divs, né? Ele trabalha muito com esse conceito de divs alinhadas umas às outras e as classes CSS atreladas a essas divs para poder fazer todo o layout funcionar, né? As regras CSS deles estão praticamente concentradas nessas estruturas. E para quem não sabe, o Bootstrap é um framework do Twitter, tá? É a empresa responsável por hospedar o projeto, né, desde a sua concepção. É tanto que se você entrar na página do Twitter, você vai ver algumas propriedades bem semelhantes do Bootstrap lá, beleza? Em relação ao jQuery, né, a gente tem aqui, eu estou na página do projeto.org, né, do framework, mas você pode ver que inclusive o jQuery ele traz uma série de outros projetos dependentes, né, uma fundação jQuery que tem vários outros projetos associados, como o próprio jQuery.com, o UI, né, para interfaces gráficas, temos o jQuery KeyUnit para testes, o jQuery Mobile para universo móvel e por aí vai. A gente vai trabalhar essencialmente com a última versão, que atualmente é 2.1.4, certo? Mas você pode ficar à vontade para trabalhar com a versão mais recente que você tiver na época da construção desse projeto, na época que você estiver trabalhando, fazendo esse curso, provavelmente as versões desse e dos outros frameworks já estejam mais recentes. Então é interessante que você atualize sempre as versões para trabalhar com as mais recentes que tiverem sido disponibilizadas em cada um dos sites oficiais de cada uma das ferramentas, certo? Essa é a forma mais interessante de se trabalhar. E que eu trouxe também um post aqui do site CodeCondo, tá? Bem interessante, sobre o top 10 das ideias mais utilizadas para desenvolver com Node.js, tá? Você pode até se perguntar, Diogo, mas por que especificamente o Node.js? Por que a gente vai frisar o nosso desenvolvimento focado no Node.js? Porque é a principal ferramenta que a gente vai utilizar para manusear
todo o nosso código-fonte, né? A partir dela que a gente inicia tudo e fornece os recursos necessários para as demais que a gente for trabalhar e que vão se comunicar com ela, como o jQuery e Bootstrap, como a gente viu, certo? Então é interessante que a gente tenha um ambiente bacana definido para ela nesses quesitos. Você tem várias opções aqui. A opção do Cloud9, ela é bem bacana porque ela possibilita que você trabalhe de forma online, tá? Eu não gosto muito especificamente de trabalhar de forma online, eu prefiro de fato trabalhar totalmente focado em uma ferramenta utilizando o modelo desktop, certo? Que a gente vê de cara já a ideia do Web Matrix, né? Ela é totalmente voltada para o universo Microsoft, tá? Então, se você já trabalha com as ferramentas da Microsoft, tem uma certa familiaridade com o Visual Studio, por exemplo, com a Azure para nuvem, etc., ela já traz aqui todo o aparato de coisas que você precisa. O mais interessante dessa API é a questão do Code Complete, né? Ele consegue fazer o autocomplete dos códigos para a gente, dos módulos do Node.js que a gente for precisar. Isso é bem bacana para facilitar a produtividade, né, no nosso desenvolvimento, assim como a quantidade de atalhos, templates que ela possibilita, que ela fornece, né, e nos fornece para trabalhar. Então, ela trabalha também com o conceito de associação a outras linguagens como Jade, né, para templates. Você pode trabalhar também com Less e Sass para CSS, né, para compilar os seus CSS, e também pode hospedar o seu código na nuvem. O melhor de tudo é que ela é gratuita, né? Então a gente já pode aqui de fato clicar em efetuar o download para fazer alguns testes iniciais nessa ferramenta e analisar se ela se encaixa nos nossos planos, né? Uma outra ferramenta que eu acho simplesmente fantástica, tá, para desenvolver Java, qualquer tipo de projeto baseado em Java, é o IntelliJ IDEA, né, que é a ideia da JetBrains, né, uma empresa bem famosa, principalmente pelo desenvolvimento do Android Studio, né, a nova ferramenta para desenvolver Android é dessa mesma empresa, se baseia no core, né, do IntelliJ, mas eles lançaram especificamente um para o universo do Node.js e desenvolvimento web, que é o WebStorm, tá? Você pode utilizar o plugin do Node, né, para instalar no próprio IntelliJ essa feature, né, e trabalhar totalmente focado para o desenvolvimento web através dela, mas ela tem algumas desvantagens que é em relação ao seu tamanho, né? Ela é demasiadamente pesada, né? É um arquivo bem pesado que a gente tem que utilizar para poder trabalhar com ela. E além disso também é paga, né? Infelizmente ela é paga. Mas outro projeto que é o WebStorm, que também é pago, ele traz recursos muito poderosos para trabalhar com isso. Se você tiver a opção, né, de pagar por essa ferramenta, ela realmente compensa todo o seu esforço, principalmente pela fácil integração que ela apresenta com outros frameworks como Yeoman, como o próprio Node.js, jQuery, etc. Tá? Então é uma opção bacana a se considerar nos seus projetos, certo? E tem também o nosso velho conhecido, né, que é o Eclipse. Você tem a opção de trabalhar com ele se você já está acostumado com essa ferramenta, já desenvolve outro tipo de coisa com Java, por exemplo, ou quer conectar o Node com Java, sei lá. Você pode utilizar esse carinha em conjunto com o plugin Node Clips, tá? Que é uma opção bem bacana. Também fornece Code Complete e várias outras opções que a gente tem disponível nas outras ferramentas. Ele também gera aqui para a gente, te dando essa possibilidade de trabalhar flexivelmente, certo? Beleza? Eu trouxe aqui também a página do nodedr.com, na verdade um portal, um dos maiores portais de Node.js no Brasil, tá? Que traz uma série de posts e conteúdos, né, tutoriais, enfim, interessantes sobre o Node.js que você pode utilizar para embasar, né, para complementar, né, o conteúdo que a gente vai ver aqui nas aulas, certo? Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória. Nas próximas aulas a gente vai ter todo o aparato de instalação e configuração do ambiente, assim como o entendimento dessas tecnologias mais a fundo. Beleza? A gente tem um curso todo pela frente, espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos e bons estudos!